Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da inteligência e da ciência. E hoje a minha convidada é uma convidada muito especial. Eu acho que é a pessoa mais catedrática, cara, que eu já entrevistei aqui dos meios de comunicação. A gente já trouxe várias pessoas do meio de comunicação, mas essa mulher, ela começou a dar aulas já criança. Ela vai explicar essa história e outras histórias aqui. Ellen Brown, cara, que prazer ter você aqui. Ô, Rafa, obrigada a todo mundo que tá acompanhando aqui a gente, o prazer é meu. Que história é essa que você foi professora de suas bonecas, dos seus irmãos, depois você deu aula em creche, cara, você sempre foi professora? Sempre fui professora. Eu acho que hoje, quando eu me pergunto assim, é porque do que você brincava quando era criança? E isso é uma coisa que me incomodava muito, por exemplo, no momento que eu tive que decidir minha profissão. Porque eu dizia, poxa, não tem nada assim, o cara que é médico, aí ele diz, não, porque eu brincava de médico com as minhas bonecas, né? E eu dizia, eu não tenho isso, né? Então eu custei muito pra me achar, inclusive profissionalmente por causa disso. Mas hoje, quando eu olho em retrospecto, eu lembro que assim, minha brincadeira era, eu botava as bonequinhas sentadas, pegava um quadro, eu amava giz e quadro, e botava o quadro, ia escrevendo pra elas. Aí depois fui ensinando meu irmão, né, alfabetizando meu irmão. E aí, quando eu tava com 14 anos, eu achei que eu já tava assim, muito velha e precisava me sustentar. O que não aconteceu, né, gente? Mas aí eu fui dar aula de inglês numa creche, assim. E aí foi. Aí depois, quando realmente eu comecei a bancar as minhas despesas, aí eu tava com 18 anos, tinha entrado na faculdade, assim, 17, 18. Aí eu comecei a dar aula de inglês numa escola pública, em cursinhos de inglês, essas coisas. Então, acho que o magistério, a docência é uma coisa que sempre permeou a minha vida. Mas porque eu gosto da troca. Porque sala de aula, pra mim, é troca, sabe? Você não envelhece, você fica sempre por dentro do que tá acontecendo. E isso pra mim é muito enriquecedor. Como que eu nunca vi essa informação na vida que alguém dá aula de inglês em creche. Eu acho que creche era uma coisa que, assim, as pessoas deixam, as mães, os pais deixam a criança lá e fica brincando, dá uns brinquedos. Olha, agora, aula de inglês em creche. Então, eu acho que isso é o precursor do que virou a grande ambição do ensino hoje para a classe média brasileira, que são as escolas bilíngues, né? Então, assim, eu tô falando, eu tinha 14 anos, sei lá, tô falando de muitos anos atrás, 80, tá? Isso. Não, também não tanto, tá? Não é. Anos 90 e alguma coisa. Idade, é verdade. 14 anos. Isso. Então, 94, acho que isso é o precursor dessa ambição, né? Que é você aprender inglês desde muito cedo. Então, hoje em dia, qualquer maternal já vai se propor a ter pelo menos algumas horas de inglês e tal. Pelo menos assim, a gente está falando, claro, de uma classe média brasileira, né? E aí depois, assim, fazendo um pulo na tua vida, você vai dar aula de jornalismo e rádio e TV. Isso. Como que foi isso, assim? Cara, então, eu sou jornalista, sou repórter. Acho que uma vez repórter você não deixa de ser. Mas eu sempre tive essa paixão pelo mundo acadêmico, por estudar, pelos livros, pela curiosidade. E aí eu fui fazer um mestrado, né? Eu sou filha da PUC do Rio Grande do Sul, fiz graduação lá. A graduação foi aonde? Na PUC do Rio Grande do Sul. Na PUC eu fiz jornalismo, eu fiz ciências sociais na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, mas não cheguei a terminar, eu larguei a faculdade no 5º semestre. E aí eu fui fazer mestrado na PUC também. Só que no meio do mestrado eu mudei para São Paulo. Então eu tinha que concluir algumas disciplinas. Acabei fazendo algumas disciplinas na USP, outras na Casper, que foi muito legal para fazer os meus amigos de verdade em São Paulo. E aí, assim, o mestrado já foi uma coisa olhando para, bom, eu quero dar aula, eu quero ser professora. Então eu tinha esse sonho de conciliar, porque eu sentia falta na minha graduação de professores que conhecessem o mercado. Isso eu falo sempre, gente, como é importante ter professor com pé no vivência, né? Isso, eu sentia vida muita real, falta. Né? Assim, eu tive alguns professores, mas a maior parte era isso, assim, largou a redação e aí foi dar aula. O que é válido quando a gente fala de muitas disciplinas teóricas e tal, mas assim, se eu vou ter rádio e TV, se eu vou ter podcast, eu quero alguém que tá fazendo, que sabe o que tá fazendo, né? E eu tinha essa ambição de conciliar os dois, a redação e a academia. Foi difícil,
eu tive que me desligar de um trabalho que eu gostava muito, 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 muito. Eu trabalhava numa emissora que, assim, foi um dos lugares que eu mais aprendi em São Paulo. Mas naquele momento a emissora não aceitou essa… Qual que era? Era a CBN na época. Não foi possível eu continuar na reportagem e dar aula. Eu saí, pedi demissão, assim, digo, não, então agora eu vou dar aula. E aí, logo em seguida, eu entrei na Jovem Pan. Então, eu fiquei na Jovem Pan e na sala de aula. Consegui conciliar. E foi muito rico, assim. Eu só parei mesmo de dar aula… porque algumas coisas me incomodaram, assim. Era um momento do país muito diferente. Então, assim, eu via muitos estudantes que entregavam o salário inteiro do mês na faculdade. O salário inteiro do mês. Sem uma perspectiva real de melhora na sua vida, sabe? Sem uma perspectiva real de que vai trabalhar numa redação, de que a vida vai melhorar, né? E aí eu me senti um pouco mal naquele momento dentro dessa situação, né? Eu me senti um pouco mal, assim, tipo, eu tô formando jornalistas que talvez não vão pro mercado, ou vão pro mercado numa condição muito ruim. E aquilo pra mim começou a soar um pouco incoerente. E eu dei um tempo, então, na sala de aula naquele período. Mas assim, eu sinto muito a falta de sala de aula. Eu gosto mesmo dessa troca com os estudantes. E quando estudante, você já pensava assim, qual área que você iria? Porque o jornalismo é uma coisa assim, meio que… Que nem a medicina, o direito, né? Às vezes você sonha com uma coisa, mas a vida te joga pra outra. Esse é meu ponto. Eu nunca sonhei em ser jornalista. Eu estava prestando vestibular, eu prestei vestibular para medicina, porque eu queria ser psiquiatra. Eu achava que eu ia fazer psiquiatria e tal. E aí, lá no Sul, a gente tem uma mania assim, quando você está prestando vestibular, você faz no meio do ano, em qualquer universidade, para treinar, assim, como treineiro, né? E eu fiz para jornalismo, não sei por quê, porque não tinha medicina no meio do ano, e eu passei. E eu disse, tá, beleza, passei, mas eu não sei por quê. Porque não era uma coisa, eu não sei o que veio na minha cabeça. E em janeiro, aí quando eu fiz vestibular valendo, eu fiz nas federais para medicina e fiz na PUC para jornalismo. Quer dizer, uma coisa nada a ver com a outra, né? E aí eu passei em jornalismo, fiz um ano, odiei a faculdade, odiei, tranquei, disse, não é isso que eu quero fazer, fui fazer ciências sociais. E aí eu já tava assim, fazendo ciências sociais fazia um ano e eu disse, cara, eu preciso trabalhar e pelo menos no jornalismo eu posso fazer algum estágio, alguma coisa, vou voltar para aquela faculdade chata. E voltei. E no que eu voltei pro jornalismo, aí eu caí numa turma mais madura, isso fez muita diferença, muita diferença. E eu comecei a estagiar. E aí eu digo, cara, pode ser. Né? Pode ser que seja uma profissão e tal. Eu acho que eu vou… E aí é engraçado, eu sempre brinco com o meu marido, né? O meu marido foi correspondente de guerra, enfim, ele é o grande nome do jornalismo internacional no Brasil, Lorival Santana. E… Aliás, queremos você aqui, Lorival. E aí ele entrou na faculdade para trabalhar em rádio, porque ele gostava de ouvir rádio de música e tal. E eu disse, eu quero ser correspondente de guerra. Né? Eu queria ser correspondente de guerra, escrever matérias de 15 páginas para grandes revistas e tal. E eu achava que esse ia ser meu caminho. Aí surgiu uma oportunidade de fazer estágio na Rádio Gaúcha. E, gente, no Rio Grande do Sul, o rádio é o veículo. Muito né? Assim, é o veículo. Tanto não é de graça que a gente tem muito gaúcho em rádio aqui em São Paulo, no Rio, porque é um veículo muito forte, muito boa a formação de rádio. E o primeiro dia que eu pisei na redação da Rádio Gaúcha, eu disse… Caraca, esse é o meu lugar. É isso que eu sei fazer na vida. Aqui são as pessoas que eu me conheço, me entendo. Porque eu até então era um ser deslocado no mundo. Eu sou de uma cidade pequena. Era muito difícil para mim conviver com as pessoas. Eu era um ser meio esquisito na minha cidade. Gostava de coisas que os outros não gostavam, né? Me vestia de um jeito diferente. E quando eu caí na redação do rádio, eu digo, é isso. E aí foi amor à primeira vista, assim. Eu me apaixonei de um jeito. Fiz TV… Já escrevi para jornal, mas a minha paixão é rádio. Eu já falei isso várias vezes, que o lugar que eu mais gostei de trabalhar foi na Rádio Cultura aqui de São Paulo. As pessoas não entendem isso. Fala, cara, incrível. Porque muita gente sonha quando faz jornalismo ou rádio e TV, fala, não, eu quero ir pra televisão, para aparecer, tem um glamour da televisão, mas assim, o lugar mais legal para se trabalhar é em rádio, cara, que tem uma coisa mágica que só quem trabalhou sabe como que é, não é verdade? Rádio é uma cachaça. Eu sempre brincava no início do semestre na minha turma,
turma, né? Eu dizia assim, quem quer fazer rádio? Aí tinha 2 moleques do fundão da sala que queriam o quê? Narrar futebol, Sim. né? E era isso, e acabou. E aí eu tinha uma teoria, a minha teoria era a seguinte, né? Que agora ela já é readaptada aos novos tempos, mas era assim, naquela turma de 60 alunos de jornalismo, a gente tinha 40 que não passou no casting do Big Brother, mas estava ali para ver se aparecia na TV de alguma forma, né? Hoje em dia, sei lá, seria ser influencer, alguma coisa assim. Aí você tinha 10 que queriam fazer New Drive, eu vou viajar o mundo, vou conhecer todos os países pelo jornalismo, escrever grandes reportagens. E sobrava ali uma turminha que ia entender que o jornalismo é amassar barro. Sim. Jornalismo é uma fábrica. Você já entrou numa montadora de carro? Exatamente. É isso, 90% você tá ali fazendo salsicha. As pessoas têm uma ideia que é glamour, né? Não, você tá repetindo as mesmas coisas, você tá fazendo coisa chata, burocrática, mas tem uns 10% de frio na barriga, de ouvir história, de contar história, que compensa esse resto, assim, que é muito apaixonante. E você falou do negócio de não se encaixar, de ser meio diferentona, assim. Você era uma pessoa também que lia bastante, que se interessava por que tipo de literatura, por que tipo de conteúdo, também na televisão, assim, se você gostava já de ver filme, porque a gente fala de uma adolescência, uma infância, que muita gente fala de brincar na rua, tal, mas pelo que eu vi, assim, pesquisei, isso era tipo, hoje a gente pode enquadrar tipo nerdola, assim. Eu era a nerd, eu era uma nerd, uma nerd um pouco descolada, mas uma nerd, assim, eu lembro, assim, a minha mãe teve que cancelar minhas assinaturas de gibizinho da Mônica, porque eu não ia pra rua brincar com os amigos. Mas eu tinha infância, eu assim, brincava dentro do possível e tal, né? Mas eu sempre fui mais introspectiva. Eu sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou uma pessoa tímida. Quando eu tô fantasiada de jornalista, que eu não sou. Mas em geral eu sou tímida, eu sou introspectiva. Então assim, eu curtia ler, eu curtia assistir filme. Depois, quando eu fui fazer pesquisa e tudo mais, eu fui pra uma área de estudos culturais. Então assim, foi uma pessoa que eu assistia novela, mas eu gostava da questão cultural dentro da novela. O que você sabe, o que aquilo tá me dizendo sobre o Brasil que a gente vive? Sobre o que as pessoas estão conversando. Então eu era um ser bem esquisito mesmo, assim, eu era aquela nerdzinha, mas eu era uma nerd que, assim, eu me dava bem com a turma do fundão, até porque eu passava cola pra eles, então eles curtiam isso, né? Isso é muito importante, ter gente assim na sala de aula, porque às vezes a gente precisa desses nerds assim, e fazem toda a diferença, né? Porque essa galera, assim, eu vejo, né, cara, assim, você vê depois na sala de aula, esses nerds geralmente estão sempre bem posicionados hoje na vida, né? Porque são pessoas assim que sempre se dedicaram muito. Lógico que tem aqueles loucos que falam, como que esse cara hoje virou o que virou? Mas normalmente os nerds são os caras ou as pessoas que normalmente ascendem na vida, né? Eu tenho, não sei se necessariamente isso, mas eu tenho um carinho por esses nerds. Talvez porque eu me identifique, né? Eu tenho um carinho por essas pessoas, assim, que você entende que tem ali uma certa dificuldade de sociabilidade, né? De se encaixar no mundo. De se encaixar no mundo. Mas é porque o universo interior é muito rico, né? Você tá pensando muitas coisas, assim, sabe? Fazendo muitas associações. E você tá conversando com uma pessoa e você tá... Mas ela tá me dizendo o que ela tá me dizendo? Mas ela tá me dizendo o que ela tá me dizendo? Por que ela tá me dizendo isso? Enxerga um mundo diferente. É um universo interior muito rico. E como que faz para ser uma boa professora, cara? Porque o catedrático foi inspirado nessa ideia dos professores, tal, que eu acho então, tem um currículo incrível, com pesquisas incríveis, tal. Você falou do mestrado, né? Isso. Que você fez. Normalmente quem faz mestrado já pensa nessa ideia de vida acadêmica. Aliás, eu sempre digo isso. As pessoas vêm me perguntar, tem que fazer mestrado? Diz, você quer ter vida acadêmica? Porque o mestrado vai ser útil para você se você for fazer vida acadêmica. Agora, se você acha que você vai ter um bônus na sua profissão, não faça. Qual que foi a sua pesquisa? Faz um MBA, faz... Eu trabalhei, aí eu vou fazer só um disclaimer. Quando eu começo a trabalhar com jornalismo como repórter, eu trabalho como repórter de política. E aí, eu tive uma gastrite muito forte. Cheguei pro meu chefe e disse, eu quero fazer polícia. E ele disse, você tá doida? Eu disse, não. É mais leve. Porque polícia, eu vou lá, eu vou ver o corpo, eu vou ver o crime e eu sei o que tá acontecendo. A política é tudo por baixo dos panos. Eu não aguento mais. E aí eu fui fazer polícia.
E aí eu me encantei pelo universo da segurança pública, sobretudo pelo universo prisional. Então, a minha dissertação de mestrado eu fiz dentro do Madre Pelletier, que era então, acho que o único presídio feminino do Rio Grande do Sul, se não o único maior. E eu fui fazer entrevistas em profundidade com as apenadas lá e entender de que maneira essas apenadas consumiam mídia. O que elas ouviam, o que elas liam, o que elas assistiam. E era um universo muito encantador, assim. Eu, por muitos anos, fiquei trabalhando com comunicação e segurança pública. Aí, depois que eu tive minha filha, perdeu um pouco o sentido para mim lidar com isso. Ficou um pouco mais difícil e eu voltei para a política. Acabei voltando para a política, né? Mas foi um bom período da minha vida em que eu pesquisei isso. Eu fiquei nesse universo prisional. Eu lidava muito com esses temas de segurança pública. E aí, indo para a pergunta anterior, assim, o que você vê? Você falou que já estava vislumbrando isso. Como que faz para ser um bom professor? Porque o que eu vejo, assim, o professor e o comunicador são coisas bem parecidas, né? Porque a pessoa tem que se encantar. Isso. Por exemplo, eu te falei, né? Eu sempre acompanhei muito o seu trabalho e eu acompanhava muito pela sua verve, pelo jeito que você se comunicava, pela sua postura muito combativa. Você sempre foi uma pessoa de muita opinião forte, firme, e isso me encantava. O professor, ele tem que transmitir um conteúdo que as pessoas também têm que se encantar por ele, né? Porque senão as pessoas vão ficar no celular, conversa paralela, enfim. Como que você vê isso, assim? Como que você enxerga, para quem está assistindo, assim, ser um bom professor? Eu continuo sendo a mesma nerd da adolescência. Então, assim, eu não acredito em ser bom professor, bom comunicador, se você não estuda. É a primeira coisa. Eu não entro numa sala de aula sem estudar muito o que eu vou ensinar. Uhum. Mas com a humildade de que eu não sei tudo. Eu estudei, eu pesquisei, eu não sei tudo e eu aprendo na troca. Então, para mim, o grande segredo de ser uma boa professora está justamente nisso. Número 1, reconhecer que eu não sei tudo e, portanto, eu estou lá aprendendo junto com o aluno, né? Pesquisar o máximo possível, aprender coisas novas, porque as coisas estão mudando. 2014, quando eu estava em sala de aula, eu dizia para os meus alunos, vocês precisam aprender sobre podcast. Vamos fazer um roteiro. E eles diziam, mas professor, isso nunca vai chegar no Brasil. Olha só. Né? Isso nunca vai chegar no Brasil. Você já estava vendo que... E eu dizia, vai. A gente teve uma primeira onda em 2005, não estávamos maduros, não colou, não foi adiante, mas isso vai voltar e vai ser um grande lugar para vocês poderem se colocar, um nicho importante. E assim, fico muito feliz hoje quando algum aluno me procura e diz assim, professora, eu hoje trabalho fazendo roteiro de podcast, eu uso tudo que você me ensinava nas aulas, né? Eu lembro dessas aulas. Então, para mim, isso é o maior orgulho, eu fico super feliz. Porque é isso, eu acho que você tem que ter essa humildade de dizer, olha, eu tô aprendendo, eu tô vendo que tá surgindo uma coisa nova, eu não sou especialista nisso, mas eu tô estudando para trazer para vocês o que a gente tem. Não tem nada. Né? Você tem que estar se atualizando, porque não adianta você ter feito mestrado lá, eu terminei o meu mestrado em 2013. Se eu ficar parada no tempo que eu estudei lá, não tem mais sentido nenhum, né? Então é isso, acho que você tem que estar disposto a aprender sempre. Você tem que ser curioso, cara. Quem não tem curiosidade não vai dar aula. Exatamente. E se for da questão da timidez, né, cara? Como é ser tímida e dar aula e se comunicar e depois ir pra frente das câmeras, assim? É uma chave que você vira... Eu acho que é um pouco como os atores, né? Eu já vi muito ator dizendo, olha, eu sou tímido. E aí vocês vão, você vai pro palco, né? Assim, me dá um frio na barriga, me dá... Toda vez? Não toda, mas assim, a maior parte das vezes me dá frio na barriga. Aí eu faço exercício de respiração e tal. Mas ligou o microfone, é outra pessoa. Mais ou menos quando eu mudei para São Paulo, 2011, naquela época a gente limpava o sotaque, tá? Para estar nas emissoras, não podia ter sotaque. Não podia, né? Aí eu fazia fono. E aí, assim, eu levava muito sério. Então, eu ia escrever e-mail, eu escrevia assim, você, não sei o que, conjugava com você, pra não falar tu, até limpar. Mas o que acontecia? Desligava o microfone e virava pra lá e dizia, capaz, né? E aí, ligava o microfone, pronto, saía o sotaque. Então, a timidez é um pouco isso. Eu sou introspectiva. Pra mim, chegar numa festinha de aniversário dos amiguinhos da minha filha e ter que conversar com os pais é um desafio do caramba.
Ligou o microfone, não. Aí é outra coisa. Aí é outro momento da minha vida. Eu tô ali naquele lugar vestida de jornalista. E uma coisa assim que acho que talvez uma das primeiras imagens que eu tenho de você é justamente isso, assim, quando você tá na frente da câmera, a sua postura que de fato se desassocia muito com a questão da timidez. Você sempre foi uma pessoa que se colocava ali, se posicionava em tudo que você falava, em qualquer área, cultura, política, a economia, era uma coisa que sempre chamava muito atenção. Essa sua postura, assim, foi uma coisa que talvez tenha o seu diferencial nessa questão, assim, de ser uma pessoa muito... Eu via, assim, você, eu falava, cara, que mulher brava, cara, firme. Que, tipo, assim... Pode ser gaúcho isso, pode ser um resquício da gaúchice. Porque, de certa forma, até intimidante, assim, que eu olhava assim, o pessoal ficava assim falava, pô, lembrar, eu falo um negócio aqui que, tipo, o pessoal não batia muito de frente com você, assim, pelo seu jeito e tal. Você acha que esse é o seu jeito ou foi uma coisa que você encontrou o fato também de ser mulher, que também não é fácil nesse meio tal, de se posicionar e falar, vou marcar meu território e desse jeito que vai ser a minha marca registrada aqui na comunicação? Não foi pensado, nunca foi pensado, assim, eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma amiga gaúcha que morava aqui já há algum tempo, e ela me disse assim, você sabe, né, que você vai ser considerada muito mal educada aqui, e meio louca. Eu disse, como assim? Porque o nosso jeito, e de fato, é um jeito de se comunicar diferente, né, assim, eu tive que passar por uma boa civilizada, assim, porque no início incomodava demais pessoas. Então, nunca foi uma coisa pensada. Acho que tem um traço forte meu, de personalidade mesmo, assim, mas em muitos momentos eu não queria ser tão, porque eu sei o quanto isso também incomodou e atrapalhou certos momentos profissionais meus, né, assim... Nunca foi uma coisa pensada. Então, acho que em certos momentos isso me atrapalhou profissionalmente, inclusive. Mas é meu, né? É uma coisa minha, assim. Até porque eu não falo sem ter estudado muito antes. E, assim, me deixa muito possessa quando eu vejo, assim, muita gente levando... eu vou lá... Hoje em dia, né, quase todo programa de TV e rádio virou o que foi o Morning Show lá, a prévia do Morning Show quando eu estava lá, quando começou, que era um programa de debate. Um é de esquerda, outro é de direita e agora a gente debate. Mas aí o cara que tá lá em Washington tá opinando sobre o que tá acontecendo em Brasília. E o cara que tá em Brasília tá opinando sobre o que tá acontecendo em Washington. Ninguém mais apurou, ninguém mais estudou, ninguém mais tem fonte. Quer dizer, onde foi parar o jornalismo? Sim. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque ao me posicionar, eu procurava assim, eu apurei, eu estudei, eu li. E te trazia muito segurança, né, cara? E aí eu acho que daí vem a firmeza, né? Daí vem a firmeza, assim, eu posso me posicionar assim, porque eu não tô aqui numa roda de debate, não é um boteco. Não é achismo, né, cara? Não é um boteco isso aqui, né? Esse é meu trabalho, eu levo isso a sério, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que vem um pouco disso, essa firmeza. Porque o conhecimento, a pesquisa, enfim, a educação traz segurança para a pessoa porque tem o seu repertório, tem tudo. Então, assim, é difícil você contra-argumentar com uma pessoa que tem uma base, né? Hoje o jornalismo, não sei se você acha isso, tem muito do achismo, né? Das pessoas que leem ou ouviu, eu acho, mas assim, o acho é muito distante do que é o jornalismo, né? O jornalismo é uma questão de fato, de pesquisa. É isso, de uma série é o que deve coisas, ser, né? pelo menos, né? Assim, eu entendo que dentro de uma crise, para se manter mesmo, né? É muito mais barato você ter alguém que acha do que você pagar alguém que vai ter que ir para Washington apurar uma informação e criar uma fonte, né? É uma questão econômica também. Entendo que é muito mais barato você pagar alguém que está em início de carreira do que alguém que tem uma bagagem de vida e que essa bagagem tem um preço, né? Sim. E aí o jornalismo foi ficando precarizado, proletarizado, empobrecido. E virou essa grande roda de conversa que todo mundo acha tudo, né? Eu fico um pouco atordoada com isso. Esses tempos eu encontrei um ex-colega de redação, né?
em outro programa, e eu disse, cara, eu tô em outro momento, eu tenho uma empresa de pesquisa qualitativa, então eu vou aos veículos, e eu disse pra ele, é tão diferente, porque as pessoas querem ouvir o que eu falo agora, você acredita? Eu vou porque as pessoas querem saber o que eu tô apurando, o que eu tô ouvindo e tal, porque na redação era meio assim, um achismo, um quá, né? Então é muito diferente. Que quase não se diferencia, por exemplo, dos comentários da rede social. Da rede social, né? Porque é tudo isso. Tem especialista de tudo, né? E fica uma loucura, né? Como que você vai debater com uma galera que acha, e se acha o econômico, o catedrático em política, em relações internacionais. Tu não entende nada, né? Se você entende tudo, você não entende nada. Assim, eu não, o cara fala de China, o cara fala de Brasília, o cara fala de Porto Alegre, ele fala da economia e ainda comenta o gauchão. Parabéns! Onde está esse gênio? No quarto da casa dele, né? É muito louco isso. É isso, você apurou com quem? Não, tava aqui em casa. E você fala, eu já ouvi você falar que o Morning foi a reviravolta na sua vida, né? Que tipo, mudou. Porque você virou uma celebridade, cara. Você virou uma figura nacional, né? Por conta da abrangência que tinha o programa. E naquela época que você tava, ainda não foi não era tão bélico quanto foi depois, né? Acho que foi um embrião disso. Né? Posso te dizer... O Morning foi uma reviravolta pro bem e pro mal na minha vida. Eu engordei 20 quilos, eu perdi todo o meu cabelo naquela época. Foi dificílimo. E ao mesmo tempo eu aprendi a fazer algo que eu nunca tinha feito, que eu nunca me imaginei fazendo, que era infotainment, que chama, né? O jornalismo e entretenimento. Por quê? Cara, número 1, a Jovem Pan foi a primeira emissora a investir sério nessa coisa de YouTube e redes sociais. E nós não sabíamos o que ia acontecer. Então, quando começou essa coisa de hater, comentários e não sei o quê, nós não tínhamos ideia do que isso representava, da virulência disso, do peso que isso tinha, do tamanho da audiência daquilo, sabe? Não tínhamos a menor ideia. Todos nós que estávamos ali naquele momento na bancada do Morning, nós fomos um embrião disso. Anos depois, quando eu estava em outras emissoras e eu via meus colegas sofrendo com esses ataques, eu já não sofria mais porque eu já tinha entendido que não era sobre mim, que era sobre quem está... Porque assim, quem se presta a entrar na sua página e dizer, olha lá essa véia, porque a mulher é assim, né? Essa véia não sei o quê, tá falando tal coisa... Assim, não é sobre mim, você tá falando sobre você, sobre seu ódio, sobre sua vida, sua mesquinhez, né? Mas são anos pra você amadurecer. E eu não tinha essa maturidade, eu tinha 30 anos, né? Assim, se eu tivesse vivido aquele período do Morning com a maturidade que eu tenho hoje, eu acho que eu teria abordado de uma forma muito diferente aquele momento da minha vida. Então, foi incrível, foi um aprendizado, assim, acho que pra questão de palco, de expressão, mas foi duríssimo, foi muito duro aprender aquilo. Ele, de certa forma, aquilo que vocês fizeram depois moldou até a internet de um jeito que todo mundo começou a copiar a fórmula. Não, e você olha as emissoras de TV hoje em dia, né, que tem que preencher horas de grade, os programas basicamente são assim, né? Rádio, TV, tudo é um programa de debate. Não tem programa de apuração, reportagem, tudo é debate, tudo é um grande debate, uma grande opinião, né? Tudo é isso agora, virou essa fórmula, assim. Sim, né? E normalmente colocando opostos para brigar, né? Não é para debater. Não, isso, é para ver se sai um arranca-rabo que vai viralizar depois esse corte na internet. É isso, né? É um arranca-rabo, esperando o arranca-rabo para ver se depois viraliza isso na internet. Porque o louco, assim, na época que você tava, eu olhava aquilo e falava, não, que eu imaginei, fizeram aquela equipe para debater de forma saudável as pautas do dia e tal. Mas de uma hora para outra, criaram uma ideia, como se fosse o Big Brother, colocar personas diferentes para brigar. Isso. E eu acho muito louco uma empresa, cara, que te paga para ver o circo pegar fogo dentro da própria empresa. Quando eu saio, né, do Morning, no período que eu saio do Morning, foi um pouco isso, assim, né, porque o meu entendimento era esse, eu digo, olha, é legal, me traz um retorno, mas eu sou jornalista, eu não posso deixar de ser jornalista, né, eu não sou o paniquete.
né? Não foi essa a profissão que eu escolhi. Então, ali sim, eu tive uma avaliação de que não é legal seguir nesse rumo. Porque foi quando a coisa começou a ficar mais bélica, né? Mais beligerante, assim. Então, foi uma avaliação minha naquele momento, né? Foi algo que eu avaliei e não me arrependo. Foi isso, né? Me arrependo só de não ter tido mais maturidade naquele momento para lidar de forma diferente com os embates que eu vivi ali. Mas foi um pouco isso, porque assim, veja bem, essa estratégia, ela, em termos de audiência, deu muito certo. Né, tem que ser dito, em termos de audiência é uma estratégia que dá muito certo. Até porque jornalismo, como diria Otávio Guedes, não é concurso de Miss Simpatia. A gente não fala o que as pessoas querem ouvir. Em geral, a gente fala o que as pessoas não querem ouvir. E isso é muito difícil. Credibilidade traz pouca audiência, né? É duro isso, né? Não traz o fight, a repercussão, não gera pulso, né? Então, é difícil. Por outro lado, assim, traz a audiência que você quer. Eu falo muito, por exemplo, hoje eu acho que a CNN é um dos canais que fez uma aposta mais correta editorialmente. E eu tava conversando com um dos diretores e eu disse, cara, é muito legal isso, né? Porque assim, não, eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista. Eu faço jornalismo. Eu tenho uma linha editorial que é assim, vamos tentar. Então você, não vai ter esse engajamento, essa briga. Mas você tá falando, quem assiste? É um público qualificado. Sim. É um público qualificado. Com quem você está falando? Com um público qualificado, né? Então, eu acho que isso é interessante, assim. Por que você acha que as pessoas querem tanto esse tipo de coisa, de briga e tal? Você acha que uma pulsão que as pessoas têm por ver esse tipo de coisa? O que eu vejo, assim, que não sei se você trabalha com isso, pesquisa isso, que as pessoas hoje, elas não querem informação, elas querem um nicho, querem uma bolha e querem briga, querem, tipo, discussão, tal, porque, assim, é o que você falou, a pessoa que se presta, nunca, ou é difícil, a pessoa chegar lá e falar, não, putz, o que você falou é legal, tal. A maioria, o que repercute é alguém que vai xingar, é alguém que vai... Por que isso acontece assim, principalmente nos meios de comunicação? Eu acredito, assim, bom, a neurociência fala muito do viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? O que eu quero ouvir é o que eu já acredito. Se tu chegar para mim com uma explicação racional, né, de que aquilo que eu acredito não é real, não é verdade? Zona de conforto, né? Você me tira da zona de conforto e mais, você tira de um investimento muito caro. Você imagina alguém que briga com a família, abre mão de relações por causa de uma ideologia. Você voltar atrás e dizer, eu estava errado, é muito custoso, né? Então, dentro do... E eu lembro muito, né, naquele período da Jovem Pan, a gente tinha o Pingos nos Is com o Reinaldo Azevedo, que tinha uma outra linha editorial naquele momento, né? Era uma audiência incrível e as pessoas, assim, tinha 2 motivos para elas ouvirem o Reinaldo naquela época. Era para dizer, tá vendo? É isso que eu falo, o Reinaldo tá confirmando. Ou, eu odeio esse cara, não sei o que. Então, assim, ou era para brigar com ele, ou era para confirmar o que ela estava sentindo, né? O ódio nos arrasta muito mais, né? Psicologicamente falando, ele é mais o ódio, fiel, né? ele nos arrasta muito mais do que a serenidade, o caminho do meio, a sensibilidade, né? O caminho do meio, ele não te dá fortes emoções, ele não desperta paixão nem ódio, ele te dá equilíbrio, né? Ele te dá equilíbrio, que é onde eu acredito que o jornalismo precisa estar. Mas eu entendo que nós vivemos um outro momento. E como que você faz? Você falou dessa questão de hater, né? Eu, por exemplo, nunca vejo comentário, porque tem gente que fala, não, pra mim, assim, cara, não tem como, mexe. Você pode ter 10 elogios. Tem uma crítica, aquela crítica às vezes... Te abala, claro. Como lidar, assim, você que viveu por tudo isso, assim, uma dica para lidar com o hater? É não olhar o comentário, fazer as coisas e esquecer o que estão dizendo, responder, bloquear, enfim. Eu entendo que eu tô num momento profissional muito diferente. Então, assim,
por exemplo, eu tô cada vez mais low profile, mais desligada das plataformas. Minha meditação é fazer um tricô e um crochê, aquilo tipo é uma meditação. E eu tenho pouquíssimas horas de conexão na minha semana, só pro que é essencial pro meu trabalho. Eu só acesso as redes no que é essencial pro meu trabalho. Então eu tenho esse privilégio, né? Hoje em dia eu não olho mais comentários. Não, uma coisa, eu não vou olhar comentários, eu tô no ar, eu não vou… né? Então, assim, mas eu sei que tem gente que depende disso para viver, que precisa olhar, responder, porque senão não vai ter retorno, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, que assim, não é sobre você. Quando alguém te xinga, te acusa e tal, essa pessoa tá falando dela, ela tá colocando o que tem dentro dela para fora, né? Porque você imagina alguém chegar aqui na tua casa para te ofender? Fisicamente? Não, né? Mas no mundo virtual, as pessoas se sentem confortáveis para isso, né? É um escudo que elas têm. Então, é sobre elas, nunca é sobre a gente. E você ter isso em mente também te traz um grande alívio. Mas assim, quantos anos para aprender isso? Foi muito tempo. Então, isso é o quê? Na terapia, na vida? Eu sou uma pessoa bem analisada, viu? Eu sou uma pessoa bem analisada. Não, eu faço análise há muitos anos, não largo minha analista por nada no mundo. Então, eu sou uma pessoa bem analisada. Eu medito, né? E mais, eu nem gosto de falar isso, porque depois, né? Mas assim, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho um casamento muito feliz. Eu tenho uma família muito incrível. Eu faço hoje coisas que me dão profundidade, que me dão grandes trocas. E quando você tá feliz com você… Aí ninguém não quer guerra com ninguém, né? Você não precisa atacar o outro. Você não precisa odiar. Você não precisa entrar… Assim, eu pesquiso coisas muito pesadas, tá? Muito diferentes do que eu penso, mas tá separado. Eu entendo o que é meu. A Fernanda Jung, uma vez a gente a entrevistou e ela falou um mantra que eu levo pra minha vida, que ela disse assim: o que é meu, eu guardo pra mim. O que é teu, leva contigo, né? Porque eu não quero me contaminar com essas outras coisas. Eu não preciso disso, né? Então, hoje é muito isso. Eu vejo assim que você tá no seu ápice pessoal e profissional. Assim, não acordar 2 da manhã ajuda. De uma maturidade incrível. Mas assim, como uma mulher como essa, cara, conseguiu ter burnout? Foi o quê? Foi o trampo? Assim, eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, tá? Meu biológico não funciona acordando cedo. Velho, ninguém gosta. Não, mas tem gente que gosta. Eu tenho uma amiga que acorda 4 da manhã pra fazer Ironman. É uma maluca. Mas esses casos caso de internação. Agora, assim, mas eu trabalhei em rádio a vida toda e o horário nobre do rádio começa às 5 da manhã. Sim. Então, num bom período da minha vida, eu acordo 3 da manhã, né? Quando eu tava nisso. E isso foi me esgotando muito. Mas uma outra coisa que me esgotou demais, eu sou uma pessoa alimentada pela troca, né? A última redação que eu saí, faz 2 anos que eu saí, quando eu saí da redação, eu tinha 40 anos e tinha eu e mais umas 3 pessoas com essa idade. O resto, assim, gente muito jovem, ganhando muito mal, com uma formação difícil, né? Assim, e aí, como é que você pega uma pessoa que vem com uma formação difícil e que não tem com quem trocar na redação? Que não tem experiência, que não tem… Sabe? Então, assim, pra mim, eu lembro que quando eu mudei pra São Paulo, um amigo me disse assim: Ellen, o que você vai ver, assim, o salário não vai ser tão melhor do que aqui em Porto Alegre, mas você vai estar lidando com os grandes medalhões do jornalismo. E é isso que vai valer a pena. E, de fato, era isso que valia a pena, né? Assim, eu trabalhei com pessoas que tinham bons nomes, né? Que boas trajetórias. Isso faz toda a diferença. No momento em que eu olho para o lado da minha redação e digo, com quem eu troco aqui? E não tem, isso foi me enfraquecendo muito, assim, porque, né, foi empobrecendo o cenário. O momento em que você estuda, pesquisa, chega lá para ir para o ar toda afiada, e de repente você vê que isso incomoda, né? Isso incomoda. Isso é louco, né, cara? Então, assim, você começa a pensar, putz, talvez não seja mais para mim esse espaço, né? Esse momento. Então, e isso, claro, foi dando um esgotamento, um cansaço muito grande, né? E veja bem, eu fui muito feliz como jornalista, muito feliz. Mas eu acho que o momento em que a gente está vivendo do jornalismo
mudou um pouco os parâmetros, né? E me deixou muito exausta, muito esgotada. É o que você falou, né? Dessa questão, eu também sempre gostei disso, de você se nutrir desses mestres, né? Gente que cobriu guerra, enfim, sei lá, coisas espetaculares e tal, e você fala, cara, além de trabalhar aqui, eu ainda tô aprendendo com esses caras. E o que eu vejo, assim, dessa geração nova, assim, que você falou são pessoas muito autossuficientes, que falam, meu, não tenho o que aprender. Você sente isso também, assim, de uma galera que, tipo, acha que já sabe tudo e no lugar de aproveitar e ter você e ter outras pessoas ali pra pegar conselho, porque a gente ouvia muito isso, né, eu sempre ouvi muito conselho, buscava referências, buscava histórias, tal. As pessoas não querem, nem ligam pro que você já fez ou faz, enfim, são pessoas muito autorreferentes, né? Autorreferentes. Você sabe que eu, assim, no Sul, a emissora que eu fiquei mais tempo chama Rádio Guaíba. Eu tenho muito carinho pela Rádio Guaíba. Ela sofreu algumas mudanças editoriais e tal, mas assim, foi um lugar que eu aprendi muito, que eu vivi muito, assim, tenho um carinho imenso. E a redação era de pessoas velhas, bem mais velhas. Assim, eu tinha 20 e poucos anos, os meus colegas tinham 60, 70, né? Os muito jovens, 40. Então, eu todo dia aprendia. E aí eles me mandavam pra rua pra dizer, você vai fazer hoje um buraco na rua. E eu dizia, um buraco na rua é a minha pauta do dia. E eu ia pro buraco de rua feliz fazer. E pra mim era a melhor pauta do dia da emissora, né? Porque era isso. E aí eu lembro, aqui em São Paulo, uma vez, teve uma emissora que eu trabalhava, fez um programa de trainee. E aí chegou o trainee do jornalismo e ele disse assim, por que eu tenho que ficar produzindo, ouvindo outra emissora de rádio? Me põe para apresentar um programa. E aí eu olhei e disse, oi? Como assim? Você não quer fazer rádio escuta? Como é que você aprende rádio se você não ouve rádio? Não tem outro jeito de se aprender se não for ouvindo, lendo, imitando, né? Você não quer fazer produção. E aí, óbvio, meu instinto professora, né? Um dia coube a mim sair com esse menino para uma pauta. Eu disse, vou para uma comunidade em Osasco e nós vamos lá e vamos ouvir as pessoas e você vai comigo. O menino tá com os olhos desse tamanho, assim, apavorado. Nós no meio de Osasco, perdido no meio de Osasco e tal. E era uma comunidade difícil de entrar, a gente tinha que ter muita malandragem ali. O menino apavorado, digo, mas hoje ele vai descobrir se ele quer ser jornalista ou não. Bom, até onde eu sei, 2 semanas depois ele largou o programa de trainee. Mas eu acho que foi a coisa mais útil que eu fiz pela carreira dele. Foi batido. A coisa mais útil que eu fiz pela carreira dele. Cara, você quer ser jornalista? Você tem que amassar barro. Não tem jornalista que não pisou o pé no barro. Senão você não vai ser jornalista. É isso. As pessoas acham que já vai apresentar o Jornal Nacional e tal. Cara, calma. Assim, não, agora eu quero... É muito imediatista, né? Que eu não sei se é um reflexo dessa... Eu acho, sim, porque, assim, lembra a minha redação, na minha geração a gente era um pouco... Mas eu também não quero ser saudosista, né? Acho que tem limites que a nova geração coloca pra gente também, que são importantes, né? A redação nunca foi um ambiente... Assim, era um ambiente bastante insalubre. Não era um ambiente saudável. Um ambiente de redação também. Então, acho que tem limites importantes que eles nos trazem. Mas tem a questão do tempo, que é muito importante. Eu lembro que a minha orientadora do mestrado, ela dizia assim, Ellen, as ideias precisam decantar. E isso vale para tudo. As ideias da gente, elas precisam decantar. A gente tem que amadurecer. Não dá para você apresentar um programa com 20 anos de idade. Não dá mesmo. Né? Você vai falar muito AM, porque eu com 42 falo. Então... Tem que viver, né? Nelson Rodrigues fala, jovens envelheçam. É isso, tem que envelhecer, tem que viver. E assim, na sua vida, você nunca deixou de ter essa questão acadêmica, né? Hoje você, por exemplo, tá fazendo um trabalho de pesquisa qualitativa, de questão de imagem, de uma série de coisas que também tem um pé na academia, né? Total, eu tô voltando mais, inclusive. Hoje eu acho que eu tô voltando muito mais pro meu lado de cientista social do que de jornalista, né? Mas as duas, assim, o antropólogo e o repórter têm muito em comum. Para mim sempre tiveram muito em comum, acho que por isso que eu amo tanto a antropologia. Então é muito isso. Eu tô me reconectando cada vez mais com a academia novamente, mas uma academia ligada no mundo real, né? Uma academia que ouve. Então eu trabalho fazendo pesquisa qualitativa, tanto para
campanhas políticas quanto para empresas. E o que é isso? É sentar com as pessoas e ouvir, né? O que o repórter tem que fazer é você senta, ouve, pergunta, mas por quê? Você gosta de Lula, de Bolsonaro, de Trump, de Obama? Por que você gosta? O que essa... E você tem que fazer isso despido de preconceito. Você tem que realmente... Uma coisa que eu aprendi com o tempo, e isso vale para o jornalismo, mas vale para a academia, que é assim... Quando a gente começa no jornalismo, a gente quer mudar o mundo, né? Tudo bem, acho que com 20 anos você tem que querer mudar o mundo. Hoje eu quero entender o mundo. Né? E isso é muito... te traz uma paz grande, assim. Eu vou te ouvir, eu não quero mudar a tua opinião. Eu quero te entender, né? Eu quero realmente te entender com respeito disso, né? Então, acho que isso é uma chave que vira e que é fundamental. Só para as pessoas entenderem, tem a diferença entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa. Isso. Quantitativa, por exemplo, índice de votos. Quantos % dos brasileiros aprovam o governo Lula, né? Ou torcida do Grêmio, você torce pro Grêmio. Quantos são gremistas, Isso. enfim. E a qualitativa é outra. Queria que você explicasse assim, um pouco qual que é esse trabalho. Vamos supor, tem aqui uma empresa, um time de futebol, ou, enfim, quer te contratar, você vai fazer o quê? Vamos supor, eu quero ser candidato. Como que esse trabalho de pesquisa qualitativa? A gente tem, basicamente, as duas formas mais comuns de pesquisa. Grupo focal, então a gente senta lá com 8 pessoas, 10 pessoas numa sala, e com uma série de perguntas que eu vou fazer, e vai gerar um debate ali. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo, tá? Numa quali que eu acompanhava, última eleição, 2024, Prefeitura de São Paulo. Se você perguntasse para as pessoas, racionalmente, elas dizem, nossa, eu quero votar nessa Tabata, porque ela se formou em Harvard, ela é inteligente, ela tem boas ideias. Mas quando você sentava na qualitativa, as pessoas começavam, mas ela é nova, né? Como é que ela vai lidar com a Câmara de Vereadores? Né? Ela, não sei, né? O partido dela é PSB, não sei se ela não é meio comunista. Então, você pega as entrelinhas, que é diferente do ideal, né? Se você perguntar para as pessoas, elas vão dizer, tô cansada da polarização Lula-Bolsonaro, né? Então tem espaço para a terceira via no Brasil? Aí você vai ouvir as pessoas e você começa a ver que na cabeça delas o pensamento ainda é Lula ou Bolsonaro, né? A terceira via ela é bonita em tese. Na prática, as pessoas ainda estão polarizadas, ainda compram essa briga. Então, a pesquisa qualitativa é isso. Então, uma forma a gente senta lá, 10 pessoas começam a discutir, eu vou te fazendo perguntas, te mostro um vídeo, alguma coisa, e você vai dando sua opinião e a gente vai captando esse discurso. A outra forma é entrevista em profundidade. Aí eu vou lá com uma série de perguntas estratégicas e vou entrevistar e ouvir e depois fazer um filtro nesse discurso para entender o que de verdade… É um pouco uma análise, uma sessão de análise, acho que dá para traduzir assim. O que de verdade, né? O que está lá no teu inconsciente que você está me trazendo, que é o que você quer realmente, que você não está dizendo. Sabe que tem muita gente que fala que não confia em pesquisa porque… o entrevistado fala muitas vezes o que o entrevistador quer ouvir. Você já ouviu isso? Você isso. Acha que é isso? Assim, às vezes não é nem o que ele pensa. Por exemplo, se você perguntar assim, você é contra a violência? O cara vai falar, sou. Mas é o cara violento, que briga no trânsito e tal. Mas é aquilo que é bonito de falar. É isso. Por isso que eu acredito muito na qualitativa, gosto de qualitativa, sempre trabalhei com isso. Porque ela vai… Quando você começa a escarafujar… A margem de erro menor, assim. E assim, e quando você começa a ouvir mesmo, de verdade, que a pessoa se sente à vontade com você, aí vai vindo essa, né, o que tá dentro dela, o que realmente ela pensa de verdade, sem os filtros sociais, porque a gente vai aplicar nossos filtros sociais aqui, né? Então é o que eu falei, o que eu brinquei, disse, todo mundo que você perguntar aqui na rua, você diz, Lula, Bolsonaro, não, tô cansado disso, não quero polarização no Brasil, né? Porque é bonito esse discurso. Sim. Né? Cola para uma camada social. Mas quando você vai no chão ali da coisa, você começa a entender que nos nossos pensamentos ainda estão muito nesse fla-flu, né? Estão muito nesse Grenal e arraigados nessa disputa. Então é isso, né? Eu acredito muito em qualitativa por isso, porque a gente começa a captar o que mais está sendo trazido ali naquele discurso. E às vezes, o que é muito frequente, coisas que eu estou ali para pesquisar se tem espaço para uma terceira via, que é uma pesquisa que a gente faz.
né? Mas daqui a pouco surge uma coisa, alguém no meio sendo citado que você não estava imaginando. Oi, Pablo Marçal, né? Se as pessoas estivessem olhando mais o discurso, teriam visto que tinha um espaço imenso para o Pablo Marçal no ano passado. É isso. Você acha que a política é mais emoção do que razão? Você falou, né, por exemplo, da Tabata. Se olhar friamente, era a melhor candidata, mais preparada, nos debates era a que argumentava bem, melhor, com números, com ideias, com uma série de coisas e tal. Mas eu ouço assim das pessoas falar, o que ela fala cansa, é uma coisa que dá sono, não sei o quê. Mas aí vem um cara que não sabe de nada, não tem o repertório que ela tem, o estudo que ela tem, não sei o quê, e fala 15 bravatas ali. Chama ela de chatábata. Mas aquilo enfeitiça, porque o cara se comunicava de um jeito, é a postura, é a agressividade, é o deboche, é uma série de coisas. E aí a gente fala de vários. Maluf, o próprio Brizola era um cara que também tinha uma oratória fantástica, o Collor, o Lula também tem um discurso e tal, assim. O Bolsonaro enfim, esses caras todos, é esse tipo de coisa, as pessoas não querem uma coisa, a política não é para razão, é uma coisa para Jânio Quadros com a vassoura. Tem um monte de caso aí. Você sabe que quando eu fui dar aula, eu dava aula para o curso de jornalismo, né? E aí chegaram pra mim na faculdade e disseram, você vai dar aula pra rádio e TV. E eu digo, eu não vou dar aula pra rádio e TV. Aí eles, por quê? Eu digo, não, porque eu tenho preconceito. Como assim? Eu disse, não, porque é um monte de artista, eles não querem saber de conteúdo, eles só querem saber de forma. E eu me formei em rádio e TV. Então, e aí eu fui, né? Aí eu pensei, tá, ok, vou lá ver o que eles têm pra me ensinar. O que esses alunos vão me ensinar, né? E eu aprendi pra caramba, foi muito legal. Foi muito legal, eu amei o curso. Por quê? Porque eu aprendi que a forma é importante. Eu venho de uma escola dura de jornalismo, em que tudo era conteúdo. E não se ligava pra forma. Não se ligava pra forma. E aí o pessoal de rádio e TV me ensinou assim, professora, não adianta você falar assim, num tom monocórdio sempre, nessa coisa, porque isso faz as pessoas dormirem, elas ficam cansadas. Agora, se você vem pra sala de aula e fala pro aluno e tem um jeito de falar, é totalmente diferente. Total. Então eu aprendi demais. Por isso que eu digo que você tá na sala de aula, você aprende muito. Isso foi rádio e TV que me ensinou. Foi essa galera que me ensinou. Que disseram, olha, é isso, né? Você tem que ter forma. Não é só jeito. Não é só conteúdo. E aí você também, agora na sua empresa, com um negócio de imagem, né? Isso. Vamos lá. Eu chego e falo assim, entro em contato com você, falo assim, Ellen, eu sou aqui da Secretaria Americana, eu quero que você dê uma melhorada aqui num tal do Trump. É isso? Tipo, você chega e tenta transformar a imagem desse cara numa coisa assim, ele vê que tá fazendo muita merda e fala, não, preciso consertar o rumo aqui. Esse é um mercado que mudou muito com os anos, justamente porque a gente está nesse período de redes sociais. Antigamente, Lula 2002, né? O que o Lula fez? Paz e amor. Pega o Lula, paz e amor, põe um terno Armani, muda um pouco o jeitinho de falar e transforma o cara num self-made man, né? Hoje em dia, você não transforma mais um candidato, você não cria um candidato. Você precisa olhar, isso candidato, mas assim, eu trabalho mais com CEOs, né? Assim, o que tem de verdade naquela pessoa? Ele é um cara duro, ele é um chefe centralizador, mas ele é bem sucedido, mas ele trouxe inovação, ele virou referência. Bom, então as qualidades são essas, os defeitos são esses. Como que eu vou fazer para potencializar essas qualidades e que essa seja a marca pessoal desta pessoa? Então, quando a gente fala de branding, de construção de imagem hoje em dia, é isso. É você ouvir a pessoa em profundidade, não só ela, você vai ouvir o entorno dela, porque o que a gente acha sobre a gente é uma coisa, o que os outros acham sobre a gente é outra, né? E aí você vai ver, bom, realmente isso bate. Essa pessoa, as pessoas se referenciam a ela dessa forma. E aí você vai potencializar essa imagem, para que seja a imagem dela única. Porque assim, tem 500 apresentadores de rádio, tem 500 CEOs. O que esse CEO é diferente? O que essa pessoa traz de diferente? Mas real, porque ninguém consegue viver um personagem o tempo todo.
Né? Se for, me lembrou muito aquele documentário do Eduardo Coutinho, Entre Atos, que é da campanha, que tem muito do Duda Mendonça fazendo essa questão da roupagem do Lula, que foi nessa época também de 2002, né? E aí, que é isso, assim, da construção, né? Você constrói, e hoje em dia não tem mais como você construir alguém do zero, assim, tipo, ou criar uma coisa que não é você, porque se você tem rede social, uma hora você vai dar uma gafe, vai aparecer, vai vir a público, né? Você acha que não tem chance, de, por exemplo, de vir um Collor de novo, tipo um cara caçador de marajás, que foi aquela questão toda? Desde que isso esteja lá dentro do Collor. Desde que alguma coisa de justiceiro esteja lá dentro dessa pessoa. Uhum. Mas é algo que não conversa com a verdade da pessoa, não vinga. Né? Não vinga, você não vai transformar isso, né? Então que você pega as últimas campanhas, assim, você não estava transformando ninguém num grande gestor público, que não era, né? Que não foi. Você usava as qualidades de cada um mesmo, né? Você olhava ali, bom, o que cada um tem, que tocou, que deu mais ou menos certo. O próprio Bolsonaro, né? O que você diz? É que ele é muito verdadeiro. E ele é. Pro bem e pro mal, né? Assim, ele é muito ele mesmo, ele acredita naquilo que ele fala, ele é daquele jeito, ele não tem filtro. Mas aí você usava isso como uma grande qualidade dele, né? Você não ia dizer que ele é um grande gestor, você não ia, nossa, olha só, que botar um terno e fazer ele deixar de comer pão com leite condensado. Não é isso. Por que é tão difícil, por exemplo, a Dilma é um ponto fora da curva, assim, mas mulher ser eleita? Você acha que tem uma questão do machismo, assim, na questão política? A gente fala de Marina Silva, de Tabata, teve a Marta que foi eleita, mas são poucos os casos, assim, Erundina, mas mulher não é muito comum as pessoas depositarem o voto numa mulher. Eu tô errado, e você acha que se eu estiver errado ou não, por que as pessoas não votam? Ainda tem, não, a gente sente, por exemplo, quando você ouve uma qualitativa, né, as pessoas, em geral, acabam achando que uma mulher talvez não vai ter tanta firmeza, não vai saber lidar com as durezas da política, com as artimanhas da política, né? Voltando ao exemplo da eleição do ano passado, eu vi muito isso em relação à Tabata, dizendo, não, mas ela não vai conseguir lidar com a Câmara de Vereadores, né? Com o poderio ali de quem manda na Câmara. Uhum. Como que ela vai lidar? Ela é muito jovem, no caso dela dizer... Sempre tem uma desculpa, né? É mais ou menos como a história do salário desigual. O salário desigual, assim, ele nunca é desigual porque eu sou âncora, né? Isso aconteceu comigo a carreira inteira, né? Sou apresentadora e tem outro cara lá que apresenta comigo. Ele ganha 3 vezes mais do que eu. Não, mas é porque ele foi correspondente em algum lugar. É porque ele não sei... Não, mas espera um pouquinho, né? Nós estamos pau a pau de audiência, no que vale, né, no que deveria contar. Não, você sempre tem uma desculpa. A pessoa ela não conscientemente, ela não diz eu não voto em mulher. Conscientemente ela não diz isso. Mas inconscientemente, quando você começa a ouvir o discurso, aí começa a vir. É jovem. Não vai saber lidar com esse poderio. Mas como é que vai se desenrolar lá na Câmara? Mas como é que vai falar com a oposição? Então, tem essa imagem ainda de que a mulher não teria essa liderança, né? Ou não saberia ter essa liderança. Acredito que isso é uma coisa que vem mudando, a gente vem crescendo essa participação feminina, mas ela ainda é muito forte, porque o Brasil é um país muito machista, né? Muito machista. Então, isso ainda é muito forte, né? E como que você enxerga, ano que vem vai ter eleição? Você acha que as pessoas já estão saturadas desse negócio de direita e esquerda? Você acha que tem um caminho do meio? Ou você acha que vai ser de novo uma coisa bélica? Olha, por tudo que eu consigo apurar, pelas pesquisas que a gente vem fazendo, não vejo um cenário de uma eleição bonita, sabe? Não vejo um cenário de uma eleição respeitosa ou discussão de propostas. Acredito que a gente ainda tem mais um período, mais alguns anos de polarização forte, de discursos agressivos, de ódio engajando mais do que propostas, né? E assim, me parece que quem está envolvido com isso, né? As pessoas que a gente lida, os marqueteiros e tal, eles sabem disso, né? Então,
então vai seguir essa toada ainda, né? Pelo menos o que eu tenho sentido nos discursos das pessoas e também nas apurações que eu faço, conversando com campanhas para quem a gente trabalha e tudo mais, me parece que ainda vai ser um pouco difícil a gente descolar desse cenário, né? Você vê assim, eu vejo, por exemplo, o Eduardo Leite tentando fazer esse caminho do meio. Cola para um público específico de intelectuais, né? De pessoas que estão pensando o Brasil assim. Mas assim, traduzindo, acho difícil a gente ter um novo governo Fernando Henrique Cardoso tão cedo, né? Assim, acho difícil ter um FHC tão cedo, assim. Acho que passa muito em questão disso, né, que você falou, da questão do público, de querer essa coisa mais sanguínea, né, desses discursos, de não buscar a racionalidade, né, de se retroalimentar com essa verve, com esse ódio, com essa raiva que tem, seja de um lado ou de outro, porque as coisas estão funcionando desse jeito hoje, né? A geração mais jovem, sei lá, você, a gente fazia buscas na Barça e depois no Google. Talvez façamos ainda no Google. Sim. Se você conversa com gerações mais jovens, o mecanismo de busca deles é o TikTok. E esse é o mecanismo de informação. Então, assim, é difícil você sair dessas suas bolhas, né? E quando a gente não sai da nossa bolha... Vê o contraponto, né? Você não lida com isso, né? Você não lida com o contraponto. É cada vez mais difícil lidar com o contraponto, com o desgosto. Você não olha no olho para saber a reação que isso provocou no outro, né? E aí, é assim que está andando a nossa sociedade. É assim que estamos hoje, né? Por isso que me parece mais difícil você digerir algo que não te arrasta paixões, né? Nem paixão, nem ódio. É mais difícil você digerir e apoiar uma bandeira dessas. As pessoas têm ídolos no esporte, na música, na política. E eu tenho aqui, sou fã dessa mulher, Ellen Brown. Que honra ter você aqui, Ellen. Foi um prazer enorme falar com você nessa 1 hora. A gente perpassou aqui sua carreira, cara, catedrática, nunca deixou de ser. Dá aí os seus contatos, quem quiser te contratar, um político, uma política, enfim, mediar guerra. Vamos lá, não. Como que as pessoas te localizam e no te meu contratam? site, ellenbrown.com.br, ou nas redes sociais. Nas redes sociais eu tô com o nome completo, né? O nome então, você quer Ellen Garcês Brown. Então, pode me achar como @Ellen Garcês Brown, ou no meu site, ellenbrown, você põe lá, .com.br, você me acha. É isso, cara. Só aqui no Catedrático tem um papo dessa magnitude com essa pessoa magnânima. Muito obrigado, se inscreva no canal e até o próximo episódio. Valeu!